Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de podermos estar aqui essa noite, de podermos cantar cânticos maravilhosos ao nosso coração, de poder ter essa liberdade de poder cantar um Deus vivo. Nós cremos do fundo do nosso coração que o Senhor existe, por isso nós cantamos ao Senhor. Pai, mas nessa noite, Pai, nós pedimos para que toda a pressão que existe, para que vivamos de uma forma em que o Senhor não exista, isso possa cair por terra. Nós sabemos que o Senhor é presente, nós sabemos que o mundo faz pressão sobre nós, para que nós te desconsideremos, para que nós vivamos a nossa vida sem a participação do Senhor em nós. Mas nós sabemos, Pai, que todas as coisas subsistem no Senhor, e nós estamos respirando porque o Senhor nos dá o fôlego de vida, que onde existia a vida, Senhor, ali o Senhor está. Então nos ajude, Deus, a considerarmos todas essas coisas. Nesse momento, Deus, fale conosco, use as nossas vidas, use a minha vida, trabalhe no coração dos irmãos para que todos os corações possam estar de maneira receptiva à Tua palavra, e que essa noite, Deus, seja uma noite de edificação para as nossas vidas, como já vem sendo. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém. O meu nome é Paulo, para quem não me conhece. O nosso pastor, nesse mês de janeiro, ele pega férias para ele descansar um pouco. Próximo final de semana, com certeza, estará conosco. Mas nós, os irmãos da igreja, nós nesse mês de janeiro, então nós aproveitamos para pregar a palavra do Senhor também, enquanto ele descansa a mente dele, depois de trabalhar o ano inteiro. Irmãos, abram para Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus capítulo 5, versículo 48. Antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de dizer que Deus, Ele é um ser maravilhoso. Deus é um ser maravilhoso e digno de ser louvado. Ele é assim. Essas palavras, elas são fáceis às vezes de falar ou de cantar, mas é muito difícil de acontecer isso dentro de nós. Quando Deus ele faz uma leitura interior em nós, para que Deus ache uma pessoa na terra, dentro de uma igreja, em que Ele possa fazer essa leitura, e Ele vê que realmente isso está escrito dentro do coração dessa pessoa, na consciência da pessoa, que a pessoa tem condição de dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é digno de ser louvado, independentemente das circunstâncias. Quando as coisas estão indo mal, quando a gente perde aquela pessoa ou aquela coisa que a gente tanto gosta, e Deus olha para dentro de nós e vê que aquele sentimento de que quando tudo estava bem, nós tínhamos forças para falar isso, mas agora tudo está mal e nós temos aquela força, aquela mesma força para olhar para Deus e falar: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um ser digno de ser louvado pela minha pessoa. Isso não é muito fácil de achar dentro dos corações. Quando a circunstância adversa chega, quando a pressão da vida, ela vem, ela acaba sufocando isso dentro de nós, de forma que nós começamos a olhar para Deus de uma forma equivocada. Deus é sempre bom, como diz o filme, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele é sempre bom. Mas muitas vezes, nós mesmo sem emitirmos alguma palavra, Ele quando faz leitura dentro de nós, numa circunstâncias adversas, então Ele não consegue ler isso. Nós vamos ler esses versículos do Sermão do Monte, e esses versículos vão ajudar nós a entendermos o que nós precisamos fazer, quais são os passos que Deus, trabalhando em nossas vidas, fará para que nós possamos ter um coração dessa forma. Quando é que Deus olha para um homem e o aprova? Quando acontece isso? Mateus 5,48, eu vou pregar sobre o seguinte título: a proposta do Sermão do Monte. Quando Jesus
ele traz o Sermão do Monte no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, ele tem uma proposta. E a gente vai ver essa noite qual que é a proposta dele para os nossos corações. Capítulo 5, versículo 48. Diz assim: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então essa é a primeira proposta. Nós temos que ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. O segundo versículo está em capítulo 6, versículo 33. Capítulo 6, versículo 33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o último versículo é capítulo 7, versículo 12. Capítulo 7, versículo 12, diz assim: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então esses versículos, para mim, quando eu leio o Sermão do Monte, para mim ele é um resumo do Sermão do Monte. Um em cada capítulo. Atos 5,41, quando fala dos apóstolos, os apóstolos, no começo, eles eram crentes mais ou menos. Mas chegou ao ponto que os apóstolos, eles entenderam o Sermão do Monte, a proposta do Sermão do Monte, e eles começaram a viver o sermão. Começaram a viver as palavras do Sermão do Monte de forma prática. Então eles tiveram condição de poder proclamar as palavras que está em Atos 5,41. Eles falaram assim em Atos 5,41, que eles tinham o privilégio, não somente de crer em Jesus, mas também de sofrer pelo nome de Jesus. Eles chamavam isso de privilégio, porque uma coisa é você crer e ser salvo, outra coisa é você ter a capacidade de sofrer pelo nome de Cristo e mesmo assim se manter fiel. Filipenses 1,29, quando Paulo está escrevendo para a igreja, ele diz que nós, igreja, temos também essa oportunidade, não somente de crer, mas também de sofrer pelo nome de Cristo. Se cada um de nós aqui, ao ler o Sermão do Monte, tivermos a coragem de falar para Deus: Pai, eu quero viver isso, eu quero viver o que o Senhor ensina no Sermão do Monte. Algumas coisas vão acontecer em nossa vida, de forma que a nossa vida não vai ser mais a mesma. Vamos passar algumas privações, talvez, vamos passar algumas perseguições, mas uma coisa é certa: Deus estará conosco assim como Ele esteve com os apóstolos, assim como Ele esteve com todas as pessoas que decidiram de uma vez por todas não somente ser salvo, mas de viver realmente para Deus, de chegar diante de Deus de uma forma aprovada. Porque há muitas pessoas que vão chegar naquele dia, na vida, depois da morte, vão chegar lá diante de Cristo, mas não vão chegar de uma forma aprovada. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 3, fala que ali, naquele capítulo 3, fala assim que muitas pessoas edificaram obras sobre o fundamento, que é Cristo. Mas alguns fizeram obras de palha, feno e madeira, outros fizeram obras de ouro, prata e pedras preciosas. E diz que naquele dia o fogo vai provar essas obras. E algumas pessoas que estarão sobre o fundamento, essas pessoas vão ser salvas, mas não de maneira aprovada. Elas vão escapar como se estivessem escapando do fogo. Mas não é essa a vontade da igreja. Nós, a igreja, nós queremos chegar naquele dia e as nossas obras que nós executamos aqui embaixo, que elas sejam de ouro, prata e pedras preciosas. São obras que realmente nós fizemos em Deus. São obras que nós estamos fazendo, mas nós sabemos que não temos capacidade para fazer, mas que Deus realiza em nós. Então essas obras, que é a proposta do Sermão do Monte, é realmente matar o nosso ego, é matar o nosso ser, é fazer com que nós vivamos uma vida de acordo com Deus, Deus operando em nós.
Então essa seria a proposta. Para os apóstolos, Atos 5:41, eles viveram isso. Filipenses, quando propõe isso para a igreja, e nós somos a igreja, então isso está proposto para nós também. Então quem tiver coragem, vai fazer essa oração no final dessa mensagem, ou chegando na sua casa, depois de ter entendido, vai ter a oportunidade de conversar com Deus nesse sentido. Então, volte lá comigo para Mateus 5:48. Mateus 5:48. Então, antes de tudo, vamos ver para quem que é essas palavras. Se você for em Mateus capítulo 5, versículo 1, Mateus 5, versículo 1, fala assim, ó, Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte. Então ele olha as multidões, aí ele sobe no monte, ele vai começar o discurso dele. E tendo-se assentado, aproximando-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo. Aí dá um entendimento aqui, que ele vê as multidões, que ele vai para o monte, e ele senta com os discípulos e começa a ensinar os discípulos, que era a liderança que ele escolheu. Mas só para a gente entender que não era somente para os discípulos isso, que essas palavras foram proferidas para os discípulos, para os 12, e também para a multidão. Lá no último versículo, no final do Sermão do Monte, capítulo 7, no último versículo do capítulo 7, diz assim, versículo 28, ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então a multidão, quando acabou de escutar tudo que Jesus falou no capítulo 5, 6 e 7, elas ficaram maravilhadas com as palavras. Então quer dizer, na verdade o Sermão do Monte está sendo falado para os discípulos e para a multidão. A multidão, ela pôde escutar todas aquelas palavras, e se é para os discípulos, a liderança, e para a multidão, então também é para nós, que simbolizamos a multidão, né? Hoje tem muitas pessoas aqui, e essas palavras não é somente para a liderança da igreja, não é somente para quem Jesus escolheu para ser os pastores ou os apóstolos, mas é para todos aqueles que estão ali ouvindo, né? A proposta é para toda a multidão. Então volta lá comigo lá para capítulo 5, versículo 48, para nós fazermos algumas considerações. Capítulo 5, versículo 48. Qual que é a proposta do Sermão do Monte? Então, ela se dá em 3 etapas nesses versículos aí. Primeira etapa, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Aí fica uma pergunta, né, na nossa cabeça. Mas como que eu posso ser perfeito como Deus é perfeito? Na verdade, esse versículo está inserido dentro de um contexto. Deus está conversando com a multidão, explicando para eles que eles precisavam agir como Deus age. E como que Deus age? Os versículos anteriores fala que Deus, Ele não é buscado por todas as pessoas. Existem pessoas que são más, existem pessoas que são boas na terra. As pessoas que são más, elas não estão nem aí para Deus, elas falam mal de Deus, elas não buscam a Deus. Mas Deus, Ele dá o sol e Ele dá a chuva para os maus e para os bons. E aí em seguida Ele fala assim, vocês precisam ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Quando Ele diz que Ele dá o sol e a chuva, se Deus, Ele tirasse o sol e Ele tirasse a chuva do planeta Terra, não demoraria muito tempo, acabaria a vida, porque a terra ia congelar, nós não conseguimos ficar sem água. Então o que ele está querendo ensinar? Eu dou a vida, mesmo aquelas pessoas que me rejeitam, aquelas pessoas que blasfemam contra mim, aquelas pessoas que não gostam de mim, aquelas pessoas que sabem que eu sou bom, mas elas fazem o mal. Eu dou o sol e a chuva, eu sustento elas. Elas plantam e nascem, porque eu faço isso na vida delas. E vocês precisam fazer o mesmo. Vocês vão ter inimigos também na terra. Vocês vão ter pessoas que vão ser contra vocês. E vocês precisam fazer a mesma coisa. Se vocês querem realmente serem aprovados como cidadãos do reino de Deus,
vocês precisam fazer dessa forma, do jeito que eu faço. Porque eu sou assim, e vocês precisam seguir o meu modelo de vida. Eu sei que a vida, ela tem muitos tropeços para nós. Você tem uma personalidade, nem todas as pessoas apreciam você como não apreciam a mim também. Às vezes dentro da igreja, a gente olha um para o outro e um tipo de personalidade não te agrada. Como o meu tipo de personalidade às vezes não te agrada também. Só que o que nós precisamos fazer? Sermão do Monte. O jeito que Jesus é, nós temos que ser, para que a gente seja aprovado. Nós precisamos orar para que esse tipo de sentimento que está dentro do nosso coração, de aversão, possa sair. Para que eu, quando entrar na presença do Senhor, eu possa ter a força de dentro para fora para lembrar da pessoa que eu não gosto e colocá-la na presença do Senhor, mas de um coração puro. Porque por mais que eu fale que eu gosto de todos vocês, humanamente falando, eu não gosto de todos vocês. Mas quando eu entro na presença de Deus, eu começo a falar com Ele, para que Ele trabalhe na minha vida, para que eu possa ter uma íntima comunhão com vocês, para que eu possa suprir as necessidades que vocês têm quando precisar, seja quem for. Então Deus vai trabalhando na minha vida, de forma que eu comece a olhar para você e aceitar o jeito que você é. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa humana isso, mas é uma coisa divina. O Sermão do Monte tem essa proposta, para que o homem e a mulher, eles possam chegar diante de Jesus e ter essa conversa com Ele. Pai, eu tenho dificuldade nessa área, mas eu preciso ser perfeito, como o Senhor é perfeito. Como o Senhor abençoa a vida de todos aqueles que realmente não se importam contigo, que vivem a vida alheia à tua vontade, mas o Senhor dá sol e chuva para eles e eu preciso ser uma bênção na vida daquelas pessoas que não gostam de mim. Me ajude a ser perfeito como perfeito é o Senhor. Então essa é a primeira etapa da proposta do Sermão do Monte. A segunda etapa do Sermão do Monte está em Mateus 6:33. Mateus 6:33 diz assim: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que isso significa? O que significa o reino de Deus dentro do meu coração? O que significa saber que o reino de Deus está sendo buscado em primeiro lugar? O que é o reino de Deus? Existe o reino de Deus e existe, na Bíblia, fala sobre o império das trevas, que é um outro reino. Em mim opera o reino de Deus ou impera o império das trevas. O homem será governado por um desses dois reinos. Não tem como estar nos dois reinos. Ou o reino de Deus nos governa, ou o império das trevas nos governa. O que é andar nas trevas? É tirar Deus da sua vida. Eu vou governar a minha própria vida, eu penso. Eu não preciso de Deus. Foi a decisão de Satanás, quando ele decidiu, na eternidade, romper com Deus. Na cabeça dele, ele pensou que ele poderia viver sem Deus. Mas a gente sabe por revelação no Novo Testamento que Deus é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem vida fora de Deus. Como que um ser pode sair de Deus e continuar vivo? Satanás, na ilusão da sua mente, ele pensou que podia fazer isso. Ele desce para o Éden e ele começa a conversar com Eva, e Eva conversa com Adão, e eles decidem romper com Deus. A proposta de Satanás para Adão e para Eva foi: Deus disse que se você comer desse fruto, você vai morrer. Eu, porém, digo que você não vai morrer. Certamente não morrerás. Sabe o que acontece, Adão e Eva? Acontece o seguinte: se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser igual a Deus. Ou seja,
A proposta dele era que Adão e Eva, que entrasse dentro do coração deles, da mente, da consciência deles, que eles poderiam viver sem submissão a Deus. Nós seremos igual a Deus, nós poderemos ser os senhores da nossa vida. E eles ficam tentados por isso. E eles tomam do fruto e comem. A proposta de Satanás deu certo para eles. Eles pensaram que poderiam viver alheios a Deus. E eles morrem. Porque não há vida fora de Deus. Então andar nas trevas é tirar Deus da sua vida. É o pecado de Satanás, é o pecado de Adão. Paulo, ele diz uma palavra em 1 Coríntios 10, 31, diz que tudo que nós fizermos, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, ou seja qualquer outra coisa. Nós precisamos fazer isso para a glória de Deus. Qual que é a proposta daquele que anda nas trevas? O que pensa uma pessoa que decidiu andar na proposta de Satanás, que anda nas trevas e a pessoa entra também nas trevas? Que o reino de Deus não está sobre ele, que ele não tem o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, mas ele tem o império das trevas. Ele decide comer, ele decide beber, ele decide fazer todas as demais coisas para satisfazer a sua própria glória. Nisso consiste o pecado. O pecado é isso. É quando uma pessoa decide fazer alguma coisa, não se importando com aquilo que Deus pensa. Lógico que desse pecado, no singular, vão surgir os pecados. Mas o pecado que faz com que uma pessoa seja rompida com Deus, para que essa pessoa ande nas trevas, é quando ela decide isso. Eu vou beber, eu vou comer, eu vou fazer todas as coisas alheios a Deus. Eu não quero saber o que Deus pensa. Eu não vou ler a Bíblia de Deus, não vou conversar com Deus, mas eu vou viver a minha vida. É o que aconteceu com Adão. Ele decidiu isso. É o que aconteceu com Satanás. E vai acontecer com todas as pessoas. Você pode até ter aceitado a Cristo, eu ter aceitado a Cristo, mas se você decidiu viver assim, eu vou viver assim. Eu não quero saber o que Deus pensa, eu não quero saber o que a Bíblia diz, eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de conversar com Deus, eu vou viver do meu jeito. Então você decidiu viver alheio a Deus. Às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos vivendo assim. Às vezes uma pessoa que está num boteco, por exemplo, num bar, tomando pinga, às vezes a pessoa está mais próxima, Jesus falava isso. Olha, os publicanos e as meretrizes, eles vão chegar primeiro do que vocês, religiosos. Falando para os fariseus que tinham uma capa de religiosidade, mas que não entendiam essas coisas. O reino de Deus, ela é vida. O reino de Deus é como você vive com ele. O reino de Deus é como você come, como você bebe, como você faz as demais coisas, sempre entendendo que isso deve ser feito de acordo com aquilo que Deus pensa. E as dúvidas? Eu vou tentar sanar todas essas dúvidas, perguntando, lendo, ouvindo mensagens, orando a Deus, para que eu possa realmente entender. Não é somente ler a Bíblia, mas é querer entender o que Deus pensa. Então, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, é fazer com que esse reino de Deus possa prevalecer sobre a minha mente. É andar na luz e não nas trevas. É considerar Deus mais inteligente do que eu. É acreditar de fato que Ele existe, que eu me movo e existo nele, que tudo que tem vida se move e existe nele. E quando eu penso assim, o que eu como, o que eu bebo, o que eu falo, como eu ajo, todas as demais coisas, como, por exemplo, meu trabalho. Por que eu trabalho? Quando Deus abençoa o meu trabalho, eu começo a ganhar dinheiro. Por que eu ganho dinheiro? É para a minha glória ou para a glória de Deus? Quando eu faço as contas e me sobra alguma coisa, ou quando eu pego aquele dinheiro que é me dado por Deus ali na minha mão, o que eu penso sobre esse dinheiro? Ele é meu ou ele é de Deus?
Isso faz toda a diferença. Quando eu estou estudando para adquirir uma profissão, eu gostaria muito de ser médico. Para que eu quero ser um médico? Para ganhar bastante dinheiro ou para ser uma bênção na vida das pessoas? Porque é isso que Deus é. Deus, ele se interessa pelas vidas. Agora eu corro o risco de viver para o meu eu mesmo sendo de Jesus. A proposta do Sermão do Monte é fazer com que eu morra para o meu eu. É fazer com que quando eu estiver nos meus bastidores, toda a minha intimidade seja dele. É fazer com que quando eu estiver com a minha família, eu possa ser uma bênção na vida deles. O jeito que eu vivo, o jeito que eu ajo, possa ser o meu jeito de ser possa ser uma mensagem para a vida dos meus filhos, da minha esposa ou do meu esposo. O jeito que eu vivo. Como eu me comporto dentro da igreja de Deus. Essas coisas mostram para Deus, faz leitura dentro de nós, se realmente eu estou andando na luz ou nas trevas. Se o reino de Deus faz parte da minha vida, se eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, ou se eu estou buscando outro reino. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 12. Então a primeira etapa é que Deus ensina no Sermão do Monte: sejam perfeitos como eu sou. Se alguma pessoa te prejudica, se você tem aversão a alguma pessoa, algum tipo de personalidade, faça o bem. Se você tiver condição de fazer o bem, faça. Se não tiver, ore. Mas se envolva com a vida dessa pessoa e ore a Deus para que você possa ter uma libertação disso. A segunda etapa da proposta do Sermão do Monte é para que o reino de Deus realmente esteja dentro de mim, reinando em mim, para que o reino dele possa ser realmente visível nos meus comportamentos, para que a luz de Deus possa brilhar através de todos os meus comportamentos, quer eu beba, quer eu coma e qualquer outra coisa que eu faça. E nós chegamos à terceira etapa então, Mateus 7,12, diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então essa terceira etapa aqui, ela é bem clara. Nós queremos que aconteça várias coisas em nossas vidas. É gostoso ver acontecendo coisas boas na nossa vida. Essas coisas que nós almejamos para nossas vidas, nós precisamos desejar essas coisas para a vida dos outros, das outras pessoas. E quando esse sentimento brota dentro do meu coração, é porque Deus está trabalhando nele. Porque o normal do ser humano é querer o bem só para si. Mas quando começa a brotar isso, então essas coisas, isso que está brotando é de Deus nas nossas vidas. Mateus 7,12 diz assim no final: porque essa é a lei e os profetas. Jesus está dizendo que, quando ele fala a lei e os profetas, na época dele, onde não existia Novo Testamento, ele estava falando assim, porque agindo dessa forma, vocês estão cumprindo a Bíblia. A lei e os profetas, na época que ele falou isso, era a Bíblia. É como se ele estivesse dizendo hoje para nós, que temos o Velho e o Novo Testamento: se vocês quiserem ser cidadãos do reino, se vocês agirem dessa forma, fazendo o bem a todos aqueles, da mesma forma que vocês queiram que aconteça com vocês, vocês fazendo na vida do outro, vocês estão cumprindo a Bíblia. Vocês vão ler para saber os detalhes da Bíblia, mas vocês vão cumprir a Bíblia quando assim fizer. Jesus, ele deixou bem claro em outras partes das Escrituras que eu só posso servir a Deus no outro. Por isso que ele diz isso. Às vezes nós pensamos assim: poxa, eu quero servir a Deus, esse ano de 2020 de uma forma mais fervorosa. Aí você se programa para fazer isso, de muitas formas. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais. Mas essas coisas são válidas, essas coisas têm que fazer parte da nossa vida para que a gente evolua.
Lógico que ler Bíblia é algo muito importante, por isso o pastor tem incentivado as nossas vidas a fazer isso, mas eu só consigo servir a Deus na vida do outro. Eu leio Bíblia e oro para que eu seja uma bênção na vida do outro, para que eu seja uma bênção na vida de vocês e dos lá de fora. Eu não consigo deixar Deus triste ou contente. Às vezes a gente encontra esses versículos na Bíblia que dá a entender que Deus está triste com o meu comportamento ou feliz com o meu comportamento. Mas Deus, o fruto do Espírito é alegria, é paz. O fruto dele só pode ser isso. Se ele ficasse triste toda vez que eu fizesse alguma coisa errada, Deus vivia triste. Porque quando eu estou fazendo uma coisa certa, o outro está fazendo uma coisa errada. Deus é um ser que habita em luz inacessível, ninguém nunca viu Deus, nem é capaz de ver. Ele sempre é feliz, ele está acima do homem. Mas essas expressões que existem na Bíblia de fazer a vontade de Deus e deixá-lo feliz ou contente, isso é para nós. É como se estivesse dizendo assim, quando eu abençoo a vida de alguém, eu deixo Deus feliz no sentido de que Ele está em mim. E aquela manifestação de Deus em mim faz com que eu esteja feliz. Mas eu não consigo deixar Deus triste ou feliz com os meus comportamentos, porque Ele é o que é. Ele não muda. Jesus deixou bem claro em outras partes das Escrituras que eu só posso servir a Deus na vida do outro. Mateus 25, 40, você não precisa abrir, mas em Mateus 25, 40, está falando sobre aquele dia onde as nações vão chegar diante de Jesus para ser julgada. Aí diz que o rei, Jesus, vai responder essas nações. Digo-lhes a verdade, Jesus fala. O que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Então ele está respondendo isso, o rei responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Ele está respondendo isso aqui a uma resposta. Jesus está dando uma resposta para algumas pessoas que fizeram a seguinte pergunta: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado e te demos roupa, ou enfermo ou preso e fomos te visitar. Quando foi que aconteceu isso? E ele vai responder isso: todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Uma outra parte da Escritura, Atos 9, 5, quando Saulo perseguia a igreja, Jesus aparece para ele, e ele pergunta assim para Jesus: quem és tu? E Jesus responde assim para ele: eu sou aquele a quem você persegue. Ele se dirige a Saulo, informando que a perseguição que ele fazia à igreja, aos crentes, aos irmãos, era uma perseguição ao próprio Cristo. Então ele se coloca na posição, quando você faz alguma coisa para alguém, você faz para ele. Então nós servimos a Deus. Se você quer realmente nesse ano de 2020 agradar a Deus, você precisa se envolver com a vida do ser humano. Você precisa fazer o bem ao ser humano. Uma outra parte das Escrituras diz assim: e se alguém der um copo de água para um pequenino, porque ele é o meu discípulo, de modo nenhum ficará sem receber de Jesus o galardão. Mateus 10, 42. Então uma pessoa se aproxima de um pequenino de Jesus e dá um copo de água, porque sabe que aquela pessoa é discípulo de Jesus. Ele falou assim: de modo nenhum eu vou deixar de dar o galardão para essa pessoa. Porque quando você faz isso para aquela pessoa, porque ele é discípulo de Jesus, você está fazendo para o próprio Cristo. Então ele paga, ele dá o galardão. Então nós só conseguimos servir a Jesus na vida do outro. 3 coisas gostaríamos que acontecessem em nossas vidas. Pelo menos 3 coisas. Eu pensando nessa mensagem, eu concluí 3 coisas que eu gostaria que acontecesse na minha vida. Talvez você também gostaria que acontecesse na sua vida. Primeira é realização financeira. Quem não gostaria de ganhar dinheiro? A gente trabalha e a gente gosta que as coisas dão certo. Eu tenho uma empresa e eu luto para que aquela empresa vá para frente, para que eu ganhe dinheiro. Você trabalha
e você ganha o seu salário, você pode até estar contente com ele, mas se houver uma proposta de dobrar para você trabalhar 2 horas a mais, você vai. Porque a gente quer mais dinheiro. A realização financeira é algo que eu quero para a minha vida. Segundo, que eu tenha saúde. Gostaria de chegar no momento da minha morte, fechar o meu olho, mas não passar por dor. Quem não quer? Sempre ter saúde, viver a vida inteira com saúde. Igual Davi, chegou a 70 anos, ele morre. A Bíblia fala que ele chegou em boa velhice. Quem não quer viver todos os dias com saúde? E terceiro é ter paz de espírito. Eu vejo as pessoas falar sobre depressão, é uma coisa horrível, que é pior do que a dor, eles falam. Recentemente eu vi conversando com um, ele falou assim, olha, eu nunca tive uma coisa tão terrível igual a isso. A depressão, ela acaba com a pessoa. Você ter a paz de espírito é algo maravilhoso, de você sentir isso dentro de você assim o tempo todo. Essas 3 coisas, elas trazem realização para o ser humano. A proposta aqui é, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles. É como se Deus estivesse falando assim para nós, através de Mateus 7,12. Você tem levantado, tem sentido paz, né? As coisas têm dado certo para você, talvez essas 3 áreas tenham acontecido em nossas vidas. A gente tem paz de espírito, a gente está ganhando um salário satisfatório e a gente tem saúde. Essas coisas acontecendo em nossa vida, é certo que ela vem de Deus para nós. Essas coisas, elas precisam existir na vida do outro, na vida daquele que está perto de mim. Então, quando eu vejo uma pessoa que está perto de mim, que está faltando uma dessas 3 coisas, talvez eu não tenha dinheiro para ajudar essa pessoa, mas você pode orar a Deus para aquele que está faltando saúde. Recentemente eu estive conversando com o irmão Saulinho, conversando comigo, falou assim, Paulo, eu tento sempre ajudar as pessoas naquilo que eu tenho, mas quando eu não tenho, eu passo perto das pessoas e oro por elas, abençoo a vida delas, porque é o que eu tenho naquele momento. Então esse é um estilo de vida que nós precisamos adotar para as nossas vidas. Nós temos que abençoar a vida das pessoas, orar pelas pessoas. Quando a gente recebe o dinheiro, a gente tem que ter isso em mente. Pai, abençoa mais a minha vida que eu quero repartir o que eu tenho. Se você tem paz de espírito e está sabendo que alguém está passando por um momento de depressão, você precisa encostar e passar isso para a pessoa. Porque esse sentimento, havendo dentro dos nossos corações, Deus vai trabalhar em nossas vidas. Essa etapa ela é muito importante para que Deus faça uma leitura dentro de mim e possa fazer uma leitura positiva de que eu realmente estou interessado na outra pessoa, para que eu possa ter uma vida aprovada diante de Deus. Então eu preciso me envolver na dor de alguém. Queira para o outro o que você tem. Nós precisamos ter algo dentro do nosso coração. E eu penso que Mateus 7,12 está ensinando para que a gente não seja acumulador de bens. Quando nós oramos para Deus nos dar mais do que o necessário, por que será que nós pedimos isso? Nós pedimos para que Deus nos dê mais do que o necessário. E a pergunta fica no ar, por que nós pedimos isso? Porque nós queremos ser uma bênção na vida do outro? Porque nós queremos que 2 Coríntios 9 se cumpra em nossa vida, para que Ele dê mais para nós, para que nós possamos repartir, e Ele dê mais ainda, para que nós repartamos mais ainda, e o nome dEle seja glorificado, ou a gente está querendo viver para a nossa glória? Então nós precisamos ter muito cuidado para que nós não sejamos acumuladores de bens. Pensar no outro não é do homem. Nós devemos orar a Deus para que Ele transforme nosso interior, para que nós tomemos posse daquilo que Ele conquistou para nós. Que Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo. Mas muitas vezes a gente olha para a nossa mente assim, não parece igual a mente de Cristo. Mas uma pessoa que aceita a proposta do Sermão do Monte, ele começa a ter a mente de Cristo. A proposta é essa, morra para o seu ego. Viva de uma maneira perfeita.
Viva para o outro. Que aconteça na vida do outro o que você deseja que aconteça na sua vida. A conclusão dessa mensagem, eu gostaria de dizer que existe a salvação de Deus para as nossas vidas, mas também existe o galardão. Deus fala dessas duas coisas. Nesses versículos, Deus está falando conosco, Deus está dizendo para nós: decida abençoar os que não gostam de você. Sejam perfeitos. E isso vai gerar galardão nas nossas vidas. Segundo, decida ignorar a sua inteligência e viver a minha sabedoria. Não se preocupe com a sua vida, com o seu sustento. Eu vou cuidar disso. Eu cuido dos lírios. Eu visto os lírios do campo, e nem Salomão se vestiu como eu visto eles, ele disse. É lógico que eu vou cuidar de você. Então busque em primeiro lugar o meu reino. Deixe com que o reino de Deus possa prevalecer sobre a sua mente. Terceiro, realize a minha vontade na vida dos que estão perto de você. Isso é muito importante. Deus vai colocar pessoas em nossa volta, pessoas que estão precisando de nós, pessoas que em alguma área da nossa vida nós estamos vivendo bem e nós vamos ser uma bênção na vida dela. Então essas três coisas precisam acontecer em nossa vida. Se você não tiver nada, outra vez digo, ore. Tente se esforçar para repartir o que você tem. Frutifique para que as pessoas sintam como Deus é bom. Isso precisa estar dentro de nós. Frutificar para que as pessoas possam experimentar como Deus é bom. Como eu vou viver assim? É possível viver assim no meu esforço? Não é possível. Jesus certa vez disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós temos que ter comunhão com Deus. Mateus 7,7, nesse mesmo Sermão do Monte, fala assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E ele está falando no contexto do Sermão do Monte. Porque nós sabemos que a gente pede muitas coisas para Deus e Ele não nos dá. Ele faz uma comparação disso aqui como um pai. E ele diz assim: quando um filho pede um pão, o pai não dá uma pedra, mas ele dá um pão. Quando um filho pede um peixe, ele não dá uma cobra, mas ele dá o peixe. Se vocês que são maus dão boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu. Então ele está dentro desse contexto falando assim: vocês precisam ter a certeza de que eu sou bom, que eu vou dar boas coisas para vocês, e que se vocês pedirem, e se vocês buscarem, e se vocês baterem, as portas vão ser abertas. Mas para aquelas pessoas que realmente estão querendo viver todas essas etapas, que realmente estão querendo assumir o Sermão do Monte para a sua vida, que estão querendo morrer para o seu eu e viver para Deus. Então essa é a proposta. Essa é a proposta que Deus faz nessas três etapas para as nossas vidas. Vamos orar a Deus? Senhor Deus, nós queremos de todo o nosso coração pedir ao Senhor, Pai, que opere em nossas vidas, de forma que nós possamos realmente viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. O Senhor tem coisas excelentes traçadas para nós. O Senhor tem uma vida maravilhosa, cheia de paz e alegria aqui nessa terra. Ajude-nos a viver para a Tua glória. Ajude-nos a mortificar a nossa carne. Nos dê força. Sabemos que não é possível para a força humana, mas nós sabemos que o Senhor está em nós. Então, Pai, mortifique o nosso ego. Faça morrer, Pai, tudo que é da natureza humana, e faça prevalecer o Senhor nas nossas vidas. Abençoe essa igreja, Deus, para que realmente nós vivamos a Tua vontade. Nós vamos estudar em breve, os homens vão estudar sobre o Sermão do Monte. Ajude-nos, Deus, a realmente inserir dentro do nosso íntimo, Deus, tudo aquilo que precisamos ter para que nós vivamos o melhor do Senhor. Dá forças a cada professor
nesse início de fevereiro, para que nós consigamos realmente aprender do Senhor, viver para a Tua glória, viver a transformação que vem de dentro para fora. Nos ajude, Deus, porque nós somos muito carentes do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe.